no envio dos primeiros missionários, Paulo e Barnabé, ele mostra a sua vontade, dizendo: separai para mim Paulo e Barnabé. Isso mostra que ele é uma pessoa e ele quer direcionar a igreja para tal lugar, através de tais pessoas. A importância dos missionários que são escolhidos por Deus para levar a mensagem. Olá, meus amados. Hoje vamos falar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz a igreja, consola a igreja e que preserva a igreja no meio deste mundo mau. Falaremos isto a partir de João capítulo 16, verso 8 até ao 11. Quando nós olhamos para o contexto geral deste capítulo, encontramos os discípulos recebendo a mensagem de que o Cristo irá para o Pai. Passará pelo sofrimento, passará pelas tribulações finais do seu ministério e será achado íntegro e justo diante de Deus, do Pai. Então irá para o Pai, mas não os deixará só, com medo e abandonados, mas enviará para eles o Consolador, o Espírito Santo, ou Deus Espírito Santo. Assim, quando o Senhor Jesus apresenta o Santo Espírito, agora de uma forma muito clara, ele o mostra como uma pessoa real, uma pessoa poderosa, uma pessoa divina, que partilha dos mesmos atributos que o Pai e que ele, o Filho. Assim, a partir de João 8, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito Santo aqui é chamado de Consolador, porque exatamente é isso que ele faz no momento em que a igreja está atribulada, uma vez que ela é chamada para o ministério da continuidade dos sofrimentos que restam nas aflições de Cristo. Ele tem esse papel de confortar, de consolar nas tribulações. O Espírito Santo vem para consolar os discípulos, porque eles levarão nas costas a cruz de Cristo, darão continuidade a esse sofrimento, e os cristãos posteriores. O Senhor Jesus diz: se eu não ir para o Pai, ele não vem, mostrando para os discípulos que é necessário que ele se assente no trono da majestade nas alturas, para que a obra da redenção seja completa, tenha continuidade. O Pai e o Filho enviam o seu Espírito. Assim, nós encontramos o Espírito Santo, que é autor da salvação, tanto quanto o Pai e o Filho, assim como ele também é autor do mundo, assim como o Pai e o Filho. Se o Pai é criador, a Bíblia diz que por meio do Filho foram criadas todas as coisas, visíveis e as invisíveis. E também em Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície das águas, mostrando o seu caráter de criador, de dominador, de cuidador da obra de suas mãos, o cosmos. Ele não é uma energia gerada pelo Pai e pelo Filho, conforme dizem algumas seitas. Ele é Deus Salvador, ele é Deus guardador, ele é Deus onipotente, ele é Deus misericordioso, ele é Deus renovador da vida e criador da vida, tanto quanto o Pai e o Filho. Se você olhar para os Salmos, o salmista, depois de anunciar que todo ser morre e volta ao seu pó, ele diz: envias o teu Espírito e eles são recriados, e assim renovas a face da terra. Deus envia o seu Espírito para recriar a vida. E assim ele faz, não só com a vida biológica animal e racional, ou com a vida biológica vegetal, mas ele faz com a vida biológica humana. O nascimento de Jesus é prova do poder gerador de vida do Espírito Santo. Ele cria a vida biológica
E isto não é verdade apenas com referência a Jesus. É verdade com referência aos humanos de toda a história, do mundo inteiro. Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego, o ruar, o espírito de vida, diz o texto de Gênesis. É uma obra do Espírito Santo, claro, do Pai e do Filho, mas o poder do Espírito está presente. Ele é onisciente. O próprio profeta Isaías diz: quem ensinou o Espírito do Senhor? Quem ensinou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Mostrando a personalidade do Espírito Santo. No envio dos primeiros missionários, Paulo e Barnabé, ele mostra a sua vontade, dizendo: separai para mim Paulo e Barnabé. Isso mostra que ele é uma pessoa e ele quer direcionar a igreja para tal lugar, através de tais pessoas. A importância dos missionários que são escolhidos por Deus para levar a mensagem. Os verdadeiros missionários, aqueles que pregam a palavra de Deus, não os arrecadadores de oferta. Tá? Não estou falando desse tipo de gente. Estou falando daqueles que se preocupam com a palavra, não encher templos, mas pregar a palavra com fidelidade, uma vez que eles são mensageiros. Então eles prezam por preservar a palavra revelada pelo Espírito nas Escrituras. O Espírito Santo, ele vem quando Cristo sobe aos céus e se assenta no trono celestial, mostrando que ele tem uma obra em comum com o Pai e com o Filho. E assim eles governam não somente a igreja, mas o mundo para a direção que eles desejam. Assim o mundo foi criado no decreto eterno, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem esse decreto. A história é conduzida, os homens são conduzidos através dos tempos para a direção que o Espírito Santo assim o quer, segundo o seu conselho, sua sabedoria.